Ora, boa tarde a todos, àqueles que estão aqui conosco presencialmente e a todos aqueles que estão via streaming a acompanhar esta visita. A Ordem dos Engenheiros está estruturada através do cúpula, que é o bastonário, e depois tem regiões, a região Norte, Centro, Sul, Madeira e Açores. A região Sul é aquela que tem mais de metade dos nossos membros efetivos, cerca de 30 mil membros, e estamos distribuídos por 12 colégios das especialidades que a Ordem tem. Civil, eletrotécnica, mecânica, etc. Informática, ambiente, tudo. E é no âmbito das atividades destes conselhos regionais que nós fazemos uma série de iniciativas. Neste caso, com o Colégio Regional de Engenharia Civil, cujo coordenador é o engenheiro Fernando Pinho, uma professora nova e entusiasta em tudo aquilo que são iniciativas do Colégio de Engenharia Civil. Selecionamos um conjunto de obras de referência, absolutamente de referência, na nossa área da engenharia civil, eu também sou engenheiro civil, para podermos visitar e partilhar aquilo que é a experiência, aquilo que são grandes iniciativas, grandes trabalhos na área da engenharia. E hoje temos aqui a felicidade de poder visitar uma obra que é, de facto, em Lisboa, mas podia ser em qualquer parte do mundo, uma obra absolutamente de referência. De referência não apenas pela dimensão que ela tem, pelos desafios todos que lhe estão associados, mas também pelas características que vamos ter a oportunidade hoje de, com os nossos anfitriões, ouvir que foram os desafios em termos de execução e em termos de programa. Por aqui todos ou alguns passávamos e todos ficávamos absolutamente boquiabertos com o ritmo com que a obra estava a ser feita e com aquilo que representa um planeamento exaustivo e dificílimo de conseguir ir compatibilizando aquilo que é inicialmente a estrutura, mas depois também tudo o que é o projeto de arquitetura e que se chama também arquitetura e especialidades, e que nós, na Ordem dos Engenheiros, vamos querer alterar esta designação de arquitetura e especialidades para arquitetura e engenharias, porque, de facto, trata-se de engenharias e não de especialidades. Engenharias, porque aqui estão quase todas as diferentes especialidades de engenharia. E, por isso, queremos equilibrar cada vez mais um trabalho que é sempre um trabalho de grande interferência, de grande comparticipação, de grande equipa, que é aquilo que representa o desenvolvimento do conceito, os promotores que são determinantes, porque são eles que têm os investimentos para serem feitos, o gênio e o risco associado a uns investimentos, e neste caso investimentos muitíssimo vultuosos, e depois com o resto que é a equipa de projeto, da arquitetura e das engenharias, mas também nada se faz sem os construtores e, portanto, toda a parte da construção. E a vida não é nada fácil ao nível da construção. Hoje em dia, então, estamos a atravessar uns momentos de complexidade, com a falta de mão de obra, com o aumento dos custos dos materiais e, portanto, com desafios permanentes que se põem a quem tem uma responsabilidade muitíssimo grande. A responsabilidade também está associada aos riscos, à segurança, a tudo o que é associado ao ambiente e, portanto, necessariamente que nós, a Ordem dos Engenheiros, queremos difundir o mais possível aquilo que são as capacidades instaladas, nacionais, neste caso também nacionais, em termos de arquitetura e em termos de engenharia. Temos um promotor, a Vanguards, a quem agradecemos em primeira mão aquilo que foi a disponibilidade imediata e permanente de nos poder receber, mas queremos também saudar o arquiteto Miguel Saraiva,
na pessoa do arquiteto Tiago Salas, porque, de facto, representa um grandíssimo gabinete de arquitetura, talvez o maior gabinete de arquitetura nacional, com projetos a nível mundial, em todo o mundo, e com a dimensão e a complexidade que este tem. E depois também toda a parte da construção, com o engenheiro Eduardo Freitas, que nos dá também esta colaboração, e tudo só pode ser feito se isto for uma orquestra completa a trabalhar. Por isso, os nossos agradecimentos ao Pedro Aguardela pela promoção, agradecendo que ao Cardoso Botelho possa ser dado este agradecimento formal, depois terei a oportunidade de falar com ele, e deixar-vos deliciados com aquilo que é, primeiro que nada, a apresentação que o Fernando Pinho, enquanto coordenador do Colégio Regional de Engenharia Civil, vai fazer, e depois deixar a palavra a quem, de facto, arregaçou as mangas, como nós, mas eles foi mesmo arregaçar as mangas e conseguiram fazer de uma ideia aquilo que hoje aqui está. Vou passar já a palavra ao Fernando Pinho. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, em especial ao Sr. Engenheiro Luís Machado, Presidente da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, caro colega, todos os colegas presentes na sala e também ao promotor deste grande empreendimento e aos projetistas presentes e também à equipa que nos está a dar apoio nesta transmissão e também aos nossos serviços da Ordem que aqui estão presentes. Portanto, eu, em primeiro lugar, quero agradecer as palavras iniciais do Engenheiro Luís Machado e iria, portanto, passar a, digamos, a uma breve apresentação desta sessão que se enquadra num programa bastante vasto do Colégio Regional do Sul da Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros e portanto, para terem uma noção, os 25 presentes que estão aqui hoje, as inscrições esgotaram em poucas horas no dia seguinte ao anúncio deste evento, o que demonstra bem a importância que os nossos membros atribuem a este empreendimento e também, se me permitem, às iniciativas que vamos tendo no nosso colégio. Portanto, temos consciência que o tempo disponível para esta apresentação geral é bastante reduzido, mas também quero, por isso, agradecer a todos os envolvidos a capacidade de síntese que vão ter. Eventualmente, se houver condições mais tarde, poderemos voltar a pensar em realizar um evento talvez com mais tempo, com outra estrutura, mas agora temos aqui, portanto, cerca de 45 minutos para esta parte que é transmitida via Zoom e depois temos, como é conhecido, a segunda parte da visita que consiste na visita, digamos, a 2 ou 3 pontos desta grande obra. Sendo assim, eu iria já passar a palavra ao nosso primeiro orador, o Sr. Engenheiro Pedro Aguardela, que é o diretor de projeto da Vanguard Properties desde 2017. É formado em Engenharia Civil pelo ISEL e tem formação complementar em Gestão Empresarial e Gestão Estratégica e Industrial. Tem mais de 30 anos de experiência na direção e gestão de projetos residenciais, serviços e na área da educação, entre outros. Como experiência anterior, o Sr. Engenheiro Pedro Aguardela foi diretor-geral da construtora Angenac FCM Construction na Argélia e foi responsável pela realização de projetos residenciais, hospitalares e industriais. Portanto, iríamos dar então início a esta apresentação deste empreendimento, passando a palavra ao engenheiro Pedro Aguardela, a quem agradeço também todas as reuniões anteriores que tivemos de preparação desta obra. Engenheiro, faz favor. Desta obra, quer dizer, desta visita. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Ordem dos Engenheiros, na presença do Sr. Engenheiro Luís Machado, do Sr. Fernando Pinho e todos os restantes presentes, não só aqui, que também nos estão a assistir através da plataforma. Portanto, o interesse demonstrado por este projeto, não é? E pelo desafio que nos foi lançado e a oportunidade para fazermos esta breve apresentação, a qual, obviamente, acolhemos com o maior prazer e disponibilidade. Posto isto, e então passar a dar-vos a conhecer aquilo que foram os objetivos, portanto, definidos, estabelecidos para o desenvolvimento, portanto, deste projeto, em que contámos precisamente com um programa base pré-definido pela Vanguard, portanto, para o segmento premium residencial. Obviamente pretendíamos um projeto de referência e único no género. Portanto, para isso precisávamos ter características no projeto, equipamentos e amenities de elevada qualidade e de acordo com os padrões, portanto,
que já são apresentados pela marca da Vanguard Properties. Por outro lado, pretendemos ter especial atenção para questões a nível de condicionamento acústico, sustentabilidade e também em termos de eficiência energética. Um fator que já é, portanto, marca dos nossos projetos é a inclusão, um especial cuidado a nível do design de interiores e com a integração de obras de arte também nos nossos projetos. Posto isto, passava então aqui, está a funcionar ou não? Está. Em termos de envolvente, e como tiveram já todos os presentes, certamente tiveram a oportunidade de perceber, portanto, este lote encontra-se envolvido por vários eixos rodoviários, ferroviários, e inclusive temos aproximado um corredor aéreo, o que nos preocupou bastante em termos de condicionamento acústico, e que estabelecemos desde logo o início compromissos para o projeto, para os projetistas, melhorarmos em cerca de 10 a 15% o isolamento em relação aos pressupostos legais. Aqui tem alguns exemplos: o isolamento de fachadas que passamos para 38 decibéis, o isolamento de sons aéreos entre frações que são previstos regulamentarmente acima de 50 dB, estamos nos 54, 56, isolamento de sons de percussão, também aí sim, previsto inferior a 60 decibéis, estamos com inferior a 50 decibéis, e depois, por último, a título de exemplo, isolamento de sons aéreos entre circulações e frações, portanto, que também aumentámos para 52 a 54, e que é notório, de facto, a nossa preocupação e aquilo que foi lançado como desafio aos projetistas para arranjarem essas soluções. Para tal, ainda a este nível, portanto, para além de todos os ensaios laboratoriais, com materiais e sistemas, foi realizado em obra, portanto, um mock-up, onde fizemos testes de todas as soluções preconizadas em projeto, que, aliás, como podem ver aqui nas imagens ao lado, portanto, à escala natural, com compartimentos, com as paredes que iriam ser executadas depois mais tarde no projeto. Portanto, tudo isto ainda em fase de pré-execução, onde foram realizados ensaios, confirmados os resultados esperados, e depois tudo isto, portanto, o ok para avançar, e mais tarde, já com a conclusão do andar modelo, foram efetuados novos ensaios com resultados também bastante satisfatórios. Ao nível da eficiência energética, nós tivemos também, foram utilizadas soluções técnicas de elevado desempenho, em particular ao nível dos vãos envidraçados, tiveram a ser usados vãos com 65% mais eficientes em relação ao standard legal, ao nível do coeficiente de transmissão térmica. A nível de sistemas de climatização também individual, utilizámos equipamentos e sistemas com desempenho superior a 30% também, relativamente ao desempenho standard. Os painéis solares térmicos, portanto, são uma posição e, portanto, são extremamente necessários. Isto, entre outras situações, mas as mais relevantes, levaram-nos a obter um pré-certificado de desempenho energético classe A, o que nos coloca aqui, portanto, em cerca dos 15% de edifícios de habitação a nível no panorama nacional, portanto, com classe A ou A+. Portanto, para um edifício com estas características e esta dimensão, penso que é bastante razoável. Por outro lado, em termos de certificação BREEAM e outra preocupação, que é a questão da sustentabilidade, nós, em termos de certificação ambiental do edifício, para as várias fases, conseguimos, da análise que foi feita e do estudo em fase de projeto, e, portanto, obter uma classificação very good nesta fase de design stage. Apenas deixo aqui dois indicadores, um novo indicador, que é o da pegada de carbono. Através da simulação termodinâmica, temos precisamente a questão de uma previsão de emissões de CO2 com o edifício em utilização, portanto já futura, em que teremos um valor aproximado de 1.227 toneladas ano de CO2, o que corresponde, relativamente a um edifício padrão, uma redução de 36%. Portanto, temos aqui um aumento de benefício relativamente a isto. Por outro lado, é previsível que atinjamos ou possamos superar a taxa de 65% relativamente ao reencaminhamento e reciclagem, portanto, dos resíduos provenientes da construção. Agora, apenas para terminar, que a apresentação é muito breve, aqui alguns números que espelham um pouco a dimensão deste projeto, de facto, que é, aqui em termos de área bruta de construção, estamos a falar de um projeto com 55 mil metros quadrados,
os 26 pisos acima da cota de soleira, 4 pisos inferiores. Atingimos 82 metros de altura, relativamente à cota de soleira. A profundidade de escavação rondou sensivelmente os 18 metros. E agora temos aqui, de facto, um total de 20 mil metros cúbicos de betão, com um especial avanço para 4 mil metros aplicados ao nível de ensolamento. Para quem é técnico desta área, percebe, é uma quantidade de betão muito elevada para este tipo de elemento. Em termos de toneladas de aço, atingimos as 3 mil toneladas, com também cerca de 558 toneladas ao nível do ensolamento geral. Aqui, vão dar os 20%, sensivelmente, do total do projeto, que graças ao Sr. Engenheiro Eduardo Freitas nos obrigou a gastar muito dinheiro nisto. Relativamente ao total de calfragem, portanto, temos 51 mil metros quadrados. Enfim, e agora um outro dado, penso que também é interessante, que é a questão de foram executadas 2.500 metros lineares de estacas, na cortina de estacas, a nível de contenção periférica, que irá, e também o engenheiro Eduardo Freitas depois ter a oportunidade de falar nisso. Apenas para terminar, e ainda mais meia dúzia de números relativos já a uma fase de acabamentos, para se perceber que estamos a falar de uma área de fachadas envidraçadas de 16 mil metros quadrados, portanto todo o projeto da torre, toda ela praticamente é envidraçada. Revestimentos de pedra natural, estamos na ordem dos 24.500, 24.450. As guardas de varandas atingem o comprimento de 5.800 metros lineares, portanto. A área de paredes interiores, 57 mil metros quadrados. Agora, dois outros aspectos importantes. Prazo previsto de execução inicial para este projeto é de 28 meses e estamos, neste momento, com uma carga média atual de mão de obra em estaleiro de 480 trabalhadores. Dados menos bons, mas que de facto temos que lidar, principalmente os promotores, com estes dados, que é a realidade. Há 36 meses foi o prazo corrido entre que foi submetido o projeto de licenciamento até obtermos o alvará de construção. Portanto, são prazos perfeitamente desajustados para desenvolver todo este projeto, quando temos como objetivo inicial, tínhamos de executar todo este projeto em 28 meses. Portanto, vê-se bem a discrepância. Por último, apenas também a título de exemplo, a construção deste projeto, portanto, representa um valor de investimento de 95 milhões. Bom, e é tudo. Para os breves minutos que tinha, apenas gostaria de fazer uma referência aos projetistas de Saraiva e associados, seus parceiros, neste caso as engenharias. Não é? Também temos a fiscalização, que é a Tecnoplano, que dá apoio em todo o acompanhamento dos trabalhos. E, por último, o empreiteiro geral, caso não tenham reparado, que é a Moto em Gelo. Portanto, pelo menos os presentes, não portanto, quem nos está a assistir pela plataforma. E é tudo, penso, conseguir respeitar o tempo que me era destinado. Obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pedro Aguardela, pelos esclarecimentos e pela capacidade de síntese que realmente conseguiu. Mas penso que as informações foram perfeitamente claras e ficámos com uma ideia geral dos grandes números aqui utilizados neste empreendimento. Portanto, dando sequência aqui ao nosso programa, eu agora iria passar a palavra ao Sr. Arquiteto Tiago Salas, que se licenciou em Arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa em 1995. Fez o seu percurso profissional desde 1995 na empresa MRB, Promoção Imobiliária Limitada, que mais tarde deu origem à empresa MRB Consultancy Limitada e, por sua vez, à empresa WKK Projetos e Gestão de Obras Limitada. Foi sócio fundador da empresa, tendo realizado funções de arquiteto coordenador, project manager, e realizando projeto de arquitetura, coordenação de projetos, assistência ao projeto em obra, fiscalização e acompanhamento de obras em Portugal e outros países, tais como Angola, Argélia, Colômbia, Venezuela, Brasil e Kuwait. Desde 2020, o Sr. Arquiteto Tiago Salas encontra-se na empresa Saraiva e Associados como arquiteto sénior no Departamento de Assistência Técnica ao Projeto, em Obra e Coordenação de Projetos. O Sr. Arquiteto, também em nome do Colégio Regional Sul de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros, quero agradecer a sua presença e a forma e a apresentação que nos vai fazer. Muito obrigado, por favor. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Em nome do arquiteto Miguel Saraiva, queremos agradecer a presença e de estarmos aqui a falar deste projeto Infinity, que foi um desafio colocado pela Vanguard e
conforme também disse o Sr. Engenheiro, é fruto de uma vasta equipa que é constituída pela PPE a nível do projeto de estabilidade, a JET-SJ a nível da contenção e escavação, a EAS, Engenheiros Associados, todas as restantes engenharias, a Fair2Fire na parte da segurança contra incêndios, a Certi Projeto na acústica, a ArcPais a nível do paisagismo e a Green Lab com a sustentabilidade e o BRIM. Portanto, o desafio foi lançado pela Vanguard para este local, que é no centro de Lisboa e é um local privilegiado a todos os níveis, não só pela sua visibilidade, bem como o seu posicionamento, que tem 3 frentes: o Rio, o Monsanto e depois a cidade, e daí os 3 braços deste edifício serem apelidados de River, Nature e City. O desafio lançado pela Vanguard é um desafio que tinha que ser equilibrado também com os parâmetros a que nós vimos obrigados pelo plano pormenor da Avenida José Malhoa, e portanto tínhamos aqui 2 balizas, uma responder a um programa específico para um edifício residencial com esta altura, com este paradigma, e também o cumprimento de todos os parâmetros que esse plano pormenor obrigava. É um terreno com 5.899 metros quadrados e com uma área máxima de polígono de implantação de 1.376,54. Portanto, isto eram parâmetros já definidos em plano pormenor, e depois tínhamos o número máximo acima da cota de soleira permitidos, que era os 26. E a ideia do arquiteto Miguel Saraiva e toda a equipa foi não construir um edifício, mas uma torre residencial. E daí nasceu este trevo de 3 braços, com uma estrutura concêntrica, e depois desse centro, onde se localizam os elevadores, os núcleos de elevadores e as escadas, nasce cada um dos braços e faz a ligação aos apartamentos por cada um dos pisos. Portanto, é um edifício de forma fluida e linhas contemporâneas. É um edifício muito elegante, com forte diálogo com a cidade, e achamos nós, e esperamos nós projetistas e nós Vanguarda, obviamente, que irá valorizar a cidade, e já está neste momento a valorizar a cidade. E é um edifício que tira o máximo partido do sistema de vistas, e daí ser um edifício totalmente envidraçado, portanto uma torre totalmente envidraçada, mas como residencial que era, e para o seu fim, que era a habitação, criámos a toda a volta uma série de varandas que o percorrem ao longo dos pisos e que faz, ao fim e ao cabo, esta linguagem horizontal fortemente vincada numa estrutura muito vertical, que são os 26 pisos que o constituem. Como podem ver neste gráfico, temos, ao fim e ao cabo, o delinear dos 3 braços, a estrutura concêntrica e depois a ligação desse centro a cada um dos braços do edifício. Dada a envergadura da torre, ou seja, nós não queríamos um edifício que fosse por si só uma torre, e portanto daí propusemos e efetuámos algumas quebras e recuos na fachada que permitem o aligerar o peso desse próprio edifício. Nesses espaços recuados foram promovidos alguns terraços jardinados, sobretudo a nível dos pisos, a partir do piso 16, portanto temos o 16, o 22 e o 24, com generosas dimensões, e a volumetria proposta, apesar da densidade do próprio programa, apresenta-se como uma solução leve, equilibrada e muito elegante. São 195 apartamentos, de tipologias T0 a T6, dos quais T0 são 24 unidades, T1 33, T2 54, T3 53, T4 7, T5 Penthouse 7, os T6 Duplex 5 unidades, depois há 12 Piedade à Terra, que estão localizados a nível do piso 8. Trata-se, de facto, na nossa opinião, um produto imobiliário que é diferenciado, assumindo uma nova forma de habitar a cidade.
não se vê torres com esta envergadura e de habitação pela cidade, e portanto achamos que é uma marca muito forte que conseguimos colocar na cidade. Ao longo do processo fomos dialogando com a vanguarda, obviamente, e com o arquiteto Pedro Aguardela, e fomos decidindo que as tipologias maiores, como o T4 e o T5, ficaram localizadas nos pisos elevados. Os braços orientados a sudoeste e sudoeste integram as tipologias médias, como o T2 e o T3. E depois o braço orientado mais a norte teve as tipologias menores, que eram os T11 e os T2. Para além da habitação, há também uma série de espaços que dão vida, e é uma também faz parte do programa que nos foi incutido, que são as amenities, onde foi criada uma piscina interior com uma área rápida e de lazer, uma piscina exterior no 24º piso, um ginásio, um spa com saunas, banho de turcos e salas de massagem, um kids club, 2 salas de evento ou coworks, um campo de pádel e 2 salas de reunião. Tudo isto ao serviço de quem irá morar nesta torre. E basicamente foi isto, foi um desafio que foi lançado à S+A, o arquiteto Miguel Saraiva agarrou de imediato este desafio e com toda a equipa pensamos e temos a certeza que vamos ser um marco na cidade com esta torre. Qualquer dúvida, estejam à disposição, estou à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Arquiteto Tiago Salas, pela sua bem sucinta e excelente apresentação que caracteriza bem este empreendimento. E agora passaríamos a palavra ao Sr. Engenheiro Eduardo Freitas, que é membro sénior da Ordem dos Engenheiros, é licenciado em Engenharia Civil no ramo de estruturas pelo Instituto Superior Técnico em 1995. É diretor de projeto na empresa PPE, Planeamento e Projetos em Engenharia, e tem 28 anos de experiência no desenvolvimento de projetos de estruturas, entre os quais o presente que estamos aqui a visitar hoje. Sr. Engenheiro, muito obrigado também pela sua presença e pela apresentação que nos vai fazer. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença e a todos os colegas que estão a assistir à videoconferência. É com prazer que vou fazer esta breve apresentação sobre um desafio que nos foi colocado pela Saraiva e Associados e pelo arquiteto Miguel Saraiva e que resultou nisto que vocês vão poder ver em detalhe e que vou apresentar aqui algumas características do projeto de estruturas. Essas primeiras imagens são familiares a muitos de vocês, são imagens do modelo de cálculo que foi desenvolvido com o software da Autodesk, o Robot, e esta imagem mais à direita é uma imagem do modelo de desenho desenvolvido pelo software Autodesk Revit. Portanto, são modelos pesados que requerem um software com capacidade e, acima de tudo, meios de hardware que permitam uma análise rápida desses modelos, que acabam por se tornar lentos devido à complexidade que têm. Em termos de concepção estrutural, foi um desafio, como todos vocês que estão ligados a este meio conhecem, devido às características das ações que temos. Resumiu-se a concepção a conseguirmos ter um núcleo central bastante rígido e com esses 3 braços com elementos mais ligeiros, ou seja, o núcleo central com paredes resistentes permitiu-nos aliviar as cargas, aliviar os esforços devido às ações horizontais, como o vento e o sismo,
criando elementos mais esbeltos. O desafio, quando estamos a construir em altura, de facto, é a robustez desses elementos verticais, não é? Porque, começam a consumir muita área. Para ligar a este núcleo rígido, temos umas bandas no contorno do edifício, que fazem a função de vigas de bordadura e fazem a transição das lajes das varandas em consola para as lajes interiores, que conseguimos, depois mais à frente mostro-vos, com uma solução de pré-esforço, reduzir as espessuras destas lajes interiores e não condicionadas pelas lajes das varandas, que são consolas com 3 metros, 3 metros e meio, que obrigam a espessuras maiores. De facto, aqui o desafio em altura é o peso próprio da estrutura. O facto de termos conseguido uma solução que nos permite ter estas lajes que vocês veem em azul com uma espessura de 20 centímetros, reduzimos muito o peso próprio da estrutura e, por consequente, reduzimos a ação sísmica e também permitir ganhar espaço para todas as instalações das outras engenharias. Portanto, aqui é uma planta com a distribuição do pré-esforço. Como veem, tínhamos as varandas, que era um desafio. Assim, aproveitando o facto de termos que pré-esforçar as lajes devido ao balanço, não é? à dimensão das consolas, aproveitamos e trouxemos os cabos de pré-esforço pelas bandas, permitindo também não ter uma viga com uma altura muito significativa, ter vigas mais reduzidas e permitir criar um elemento com rigidez suficiente que nos permitisse ter a transição das duas espessuras das lajes. Como também tínhamos o núcleo rígido central, conseguimos usar este núcleo como a ancoragem destes cabos de pré-esforço. É pré-esforço não aderente, com monocordão. Aqui uma referência aos materiais que nós utilizamos. Utilizamos um betão C4050, um aço A500 de utilidade melhorada e o aço pré-esforço, o Y186. Em termos de solo de fundação, também é um desafio, não é? Porque nós temos reações grandes num edifício destes. Aqui tivemos o benefício de estar no complexo vulcânico da cidade de Lisboa, e em que temos as fundações já nos basaltos. A maioria delas está no basalto fragmentado, mas já com níveis de tensão e modos de elasticidade bastante altos, e a zona da torre já apanhávamos grande parte desta camada ZG4, que são basaltos praticamente inalterados. Esta imagem aqui é do projeto de escavação e contenção periférica, que teve a colaboração do engenheiro Alexandre Pinto, da GTSJ. Aqui começaram os desafios. Vocês veem aqui, creio que se consegue. Pedro, é aqui? Como é que consegue? Sim. Isto que vocês veem aqui, azul, é o caneiro de Alcântara, está a 10 metros de profundidade, com alguns problemas de conservação e de estabilidade. Portanto, tínhamos daquele lado um constrangimento a fazer ancoragens. Do lado oposto, temos a via férrea, mas que estava bastante distante. Ali do lado sul temos aquele viaduto que também não nos facilitava muito a vida. Então optou-se por fazer aqui uma solução, primeiro a solução de contenção com uma cortina de estacas, que criou uma dificuldade acrescida à Motengil, porque a ficha das estacas já estava no basalto, não é? Portanto, foi preciso, chegou uma altura que tinham aqui 3 máquinas
de estacas a fazer estacas, não é? Porque o rendimento era reduzido quando se chegava à zona da ficha da estaca. Portanto, era essa cortina de estacas com um sistema de top-down, não é? Começamos por fazer bandas, essas bandas que vocês veem aqui, portanto, são as bandas de laje que se vêem nas fotografias do lado, portanto, e começámos a construir e a escavar de cima para baixo, permitindo que do lado do caneiro e do lado do viaduto não ter ancoragens. Este braço que vem aqui servia aqui de travamento a esta banda maior. Esta é uma imagem do projeto inicial que depois tivemos, juntamente com a fiscalização e com a Mota-Engil, fizemos N variações desta solução para podermos ajustar ao planeamento da obra. Ou seja, quando a obra começou, começamos a ver as dificuldades que tínhamos, quais eram os rendimentos que tínhamos, e havia um objetivo da Mota-Engil, e bem, chegar o mais depressa possível à fundação do edifício propriamente dito, não é? Toda esta área que só existe nos pisos inferiores, portanto seria uma segunda frente de trabalho. O objetivo principal era chegar à fundação, construir a fundação para arrancar com o edifício o mais rápido possível e ao mesmo tempo então ir desenvolvendo o resto. Portanto, isso obrigou a uma série de iterações da configuração destas bandas, das ancoragens, portanto tivemos aqui uma série de iterações para permitir ajustar o faseamento ou a solução de projeto ao faseamento de obra. Agora um bocadinho sobre ações, aquilo que difere um bocadinho este edifício daquilo que é um edifício corrente, não quer dizer que tenha menos valor por ser corrente, mas aqui há alguns cuidados a ter diferentes. Uma das preocupações que tivemos foi a ação do vento, não só pelo facto de estarmos aqui num canal que faz aqui, vai junto a Monsanto e vai pelo Vale de Alcântara, mas também pela própria configuração do edifício. Quando nós chegamos a qualquer regulamento, olhamos para esta forma e então o que é que fazemos aqui? Sugerimos à Vanguard, que acolheu bem a ideia de ensaiarmos o edifício num túnel de vento. Foi ensaiado no túnel de vento do LNEC e estas imagens que eu coloquei aqui são do lado sudoeste, em que tivemos coeficientes de pressão bastante acima daquilo que é normal na regulamentação. Temos coeficientes de pressão exteriores de 0,9, que foram tidos em conta no dimensionamento das fachadas, no próprio dimensionamento do edifício, mas que a ação sísmica acabou por sobrepor. Tivemos a preocupação de analisar o facto de não haver frações que ficassem com esses níveis, a mesma fração com este nível de coeficiente de pressão, não é? Porque aí podia-se somar a isto o efeito dos coeficientes de pressão interiores, mas pronto, acabou por, de facto é uma curiosidade, a gente não, às vezes descura um bocadinho isto e de facto foi uma surpresa os coeficientes de pressão que obtivemos aqui nesta fachada. Nas outras fachadas temos valores normais, não é? Para aquilo que seria uma fachada deste tipo. Em termos de sismo, portanto, a localização penso que não é novidade para ninguém, não é? Portanto, estamos na zona 1.3 e 2.3, portanto, a zona de elevado risco sísmico. Ali os dois mapas que com certeza todos conhecem. Aquilo que caracteriza aqui o edifício, temos uma frequência fundamental de 0,45 Hz, um drift máximo por piso de 2 cm, também me parece muito bem,
ajudou bastante o facto de termos aquele núcleo central muito rígido e um deslocamento máximo no topo para ação sísmica de 35 centímetros. Deixo agora aqui com umas imagens da evolução da construção e queria também deixar aqui uns agradecimentos, não só à Vanguard como à Sarabia Associados, mas também à fiscalização que permitiu o ritmo que vocês assistiram. Tem muito trabalho da fiscalização, tem muito trabalho do empreiteiro e uma obra destas só se faz com uma equipe colaborativa, não é? Com toda a gente, como dizer, a puxar para o mesmo fim. Permitiu que uma boa preparação, uma postura proativa na resolução dos problemas, permitiu o ritmo que vocês viram e, acima de tudo, permitiu construir uma obra de excelência. O envolvimento de todos. O envolvimento de todos, uma atitude proativa de toda a gente e não ligar o complicómetro muitas das vezes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, também a sua capacidade de síntese e a excelente apresentação que nos fez em termos técnicos deste projeto. Antes de terminarmos esta primeira parte com uma intervenção do Sr. Engenheiro Luís Machado, permitam-me só que faça aqui uns breves agradecimentos a todos quantos permitiram esta sessão, esta visita. Começo por agradecer aos oradores, desde logo ao Sr. Engenheiro Pedro Aguardela e na sua pessoa ao promotor que nos autorizou e permitiu esta visita, aos arquitetos, à equipa de arquitetura, à equipa de engenharia, todas as especialidades, todas as engenharias e naturalmente não esquecendo todos os outros intervenientes que não estão aqui mencionados e incluindo a própria empresa responsável pela construção do empreendimento. Quero também agradecer e aproveitar para pessoalmente me despedir da assistência que nos acompanha online, agradecer também a grande interesse e número de inscrições que tivemos. Queria também agradecer aos nossos serviços da Ordem o apoio que nos deram, quer ao nível da informática, quer ao nível da comunicação. Agradecer as condições de transmissão desta sessão, que são absolutamente excelentes e notáveis as condições que estamos aqui a ter para esta apresentação. E, por fim, quero agradecer ao Sr. Engenheiro Luís Machado, Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, que muito nos honra com a sua presença e que faz o favor de terminar esta primeira parte da sessão, após o que naturalmente seguirá a visita a alguns pontos de interesse, e que são muitos, e que também admiro que não foi fácil selecionar esses pontos de visita presencial a esta obra. Portanto, a todos muito obrigado, e agora passaria a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Machado para dar por encerrada esta primeira parte da visita. Por favor. Obrigado. Nós somos assim, modestos. O Eduardo Freitas, este projeto é um projeto de um desafio monumental. Portanto, a simplicidade com que foi dito, tudo aquilo que foi preciso ultrapassar e conseguir é impressionante. Porque estamos, de facto, estruturalmente, com as dificuldades máximas que possa haver, na zona com ventos que são difíceis de quantificar até, numa zona sísmica que é a mais complexa que temos em Portugal e com tudo aquilo que é dar satisfação, não é só à parte da arquitetura, é todas as outras especialidades. Portanto, conseguir o equilíbrio que foi feito só numa grande equipa e só com um grande espírito de colaboração entre a engenharia, a arquitetura, os promotores e depois também os construtores. Não temos dúvidas que cada vez mais as equipas construtoras são parte integrante do sucesso de um empreendimento desta natureza e depois sempre com um promotor que tenha consciência de que o sucesso da operação só se faz se tudo isto estiver completamente oleado. E, portanto, é isso que nós hoje aqui testemunhamos, como é que é possível fazer uma obra de uma dimensão, de uma exigência, de uma qualidade, porque quando nós temos, como Miguel Saraiva e a sua equipa conseguiu fazer, uma obra com a transparência que tem, em que as superfícies são lisas e planas, em que a vivência é de facto uma vivência extraordinária, tirando partido daquilo que é uma posição
ímpar em Lisboa e depois conseguir que no meio disto esteja um elemento estrutural, um esqueleto que consegue dar resposta a tudo isto. No momento em que nós conseguimos tirar um edifício destes até ao nível do piso térreo, é um momento de grande satisfação, porque tudo aquilo que se passou lá para baixo, certamente que, e vocês já muitos também terão experiência, certamente que terão sido noites de algumas aflições, porque é o dia e é a noite, e é a chuva e é o sol, e é tudo aquilo que está à volta e que nós temos que fazer. Resta-nos aqui agradecer muitíssimo ao promotor, na pessoa do Pedro Aguardela, ao Tiago Salas, de facto, agradecendo que transmita ao Miguel Saraiva e a todos os colaboradores, porque isto não é uma pessoa, é um conjunto, e ao Eduardo Freitas também, que representa uma equipa grande, e depois as condições excepcionais que nos foram aqui proporcionadas. E é isto que a equipa da Ordem dos Engenheiros e o Colégio Regional de Civil, na pessoa do Fernando Pinho, muito se empenha em conseguir fazer com que a engenharia e a arquitetura sejam vistas e percepcionadas pela sociedade com aquilo que é importante. Nós somos uma profissão de confiança pública, poucas pessoas têm esta noção. Significa isto que não há nada que se passe sem ter as engenharias e a arquitetura, nada que se passa, e nós conseguimos passar despercebidos, o que nem sempre é fantástico. Nossos agradecimentos e é estas condições absolutamente excepcionais que nos proporcionaram. Muito obrigado. Muito bem, portanto, uma vez mais obrigado e, como disse, despedimos-nos aqui dos colegas que estão a acompanhar a sessão online e, portanto, vamos agora passar à segunda parte desta visita, com a visita presencial a alguns pontos selecionados para que possam ser visitados. A todos, muito obrigado e quem está online, até breve.